Paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o evangelista, professor Ney Liberto. Eu quero já, além de cumprimentá-lo, pedir a você que, se ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal e ative também o sininho para que todas as vezes que nós enviarmos vídeos você seja notificado. Esse é o nosso canal EBD Dominical Chama Viva, onde nós temos como objetivo anunciarmos a palavra de Deus da melhor forma possível, que é através de lições bíblicas importantes como essa do pastor Valdir Alves de Oliveira, da nossa catedral ali na Baleia. Então nós estaremos estudando hoje a lição de número 10, que tem como título a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus, né? Nós temos como objetivos da lição ressaltar que Deus fez tudo com sabedoria, mostrar que Deus está acima de sua criação, ensinar acerca da imanência de Deus. Talvez você pode estar achando um meio complexo o tema, mas eu quero dizer a você, não precisa se preocupar, nós estamos aqui para juntos nós aprendermos, juntos nós pesquisarmos e estarmos já todavia tentando melhorar cada vez mais. Eu quero que já você deixe aqui abaixo as suas contribuições, é muito importante para que de fato nós melhoremos cada vez mais o nosso conteúdo, né? Para que de fato essa palavra ela seja propagada com toda a veemência e, acima de tudo, o nome do nosso Deus ele seja glorificado. Então nós estaremos falando nessa lição sobre a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Nós vamos já para os nossos textos de referência, que se encontram em Jeremias, no capítulo 23, versículos 23 e 24, e Atos dos Apóstolos 17, 27 e 28, que diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Atos 17, 27, para que os buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. 28 diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. É interessante, irmãos, que quando nós estamos falando sobre a sabedoria, aqui, antes de nós adentrarmos já na introdução, eu quero falar com os irmãos aqui acerca de dois tipos de sabedoria: a sabedoria terrena, a sabedoria humana. Nós estaremos falando sobre a inteligência humana também, e nós estaremos falando também acerca da sabedoria divina, a sabedoria de Deus, e posteriormente sobre a transcendência de Deus e imanência de Deus também. Nós vamos ver aqui já para o texto áureo que diz: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, 24. A verdade aplicada diz: Deus é totalmente superior e independente de sua criação, contudo decidiu revelar-se para o ser humano, para que nós de fato não o busquemos, né? Para que o busque e se relacione com ele, ou seja, para que a gente se relacione com esse Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão clara. Nós vamos entender que todos os atributos de Deus, inclusive essa bondade de Deus, a transcendência de Deus, essa imanência de Deus, elas estão entrelaçadas de formas que todas não podem jamais ser estudadas de forma dissociadas, ou seja, nós servimos a um Deus que em si tem todos esses atributos, de forma que a gente cada vez mais tem apenas que só glorificar e agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós, porque grande é o seu amor para os seus filhos, grande é esse amor desse Deus por nós. Vamos então para a introdução. A introdução diz que estudaremos 3 aspectos da natureza de Deus, dentre os quais estaremos estudando aqui como esse Deus revelou-se, né, para a sua criação, a sua transcendência, a sua sabedoria, essa imanência, né, as verdades reveladas, né, sobre Deus, né, como Ele é perfeito no seu plano e as suas ações de forma independente da sua criação, ou seja, Ele não depende da sua criação para que de fato todos esses seus atributos, né, eles
existam para que nós nos relacionemos com Ele. Interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, quando está ali no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, né, o Atos dos Apóstolos escrito pelo nosso irmão Lucas, né, quando ele está ali falando com os epicureus, filósofos epicureus e também com os estoicos, diz a palavra de Deus que é o primeiro encontro, irmãos, é o primeiro encontro da filosofia grega, ou seja, da helenização, do mundo helenístico, que era uma fusão tanto da cultura grega com a cultura romana, e é o primeiro encontro, então, da filosofia com a fé cristã. E nós temos justamente nesse dado momento, na praça em Atenas, onde Paulo contendia com os filósofos epicureus, e os epicureus eram aqueles que tinham como filosofia de que deveriam viver os prazeres de forma moderada, né? Evitando com isso o sofrimento, mas que mesmo que ocorresse, mas que fosse em pequenos termos, não de forma como acontecia. E os estoicos também, nós vamos ver que Paulo vai falar acerca de estoico quando ele cita Zenão de Sítio, quando o próprio Paulo fala também ali, ainda no capítulo 17, acerca da sua família, né, ali na Cilícia, né, de tudo. Nós vamos ver então que realmente é um encontro onde a fé cristã, de fato, ela adentra no mundo helenístico ali, acerca de Paulo, onde Paulo vai falar justamente no Areópago. O Areópago era o local, os irmãos sabem, que tinha diversas divindades ali, e para que todos ali tivessem a oportunidade de servir ali quem eles achassem que era a pessoa correta ou sincera, para que eles pudessem servir. E Paulo vai falar justamente acerca do altar onde está o Deus desconhecido. E é tão interessante que Paulo é dotado de toda a sabedoria, e Paulo, como os irmãos sabem, a palavra é bem clara, que havia aprendido aos pés do mestre Gamaliel, outro grande mestre da palavra de Deus, em todo o entendimento, ainda que vivesse junto a outras pessoas ali que não acreditavam em si, no próprio Jesus e na grande obra feita por Jesus. Mas Paulo, ao se converter, ele passa de perseguidor a ser perseguido, e ele tem então aqui o primeiro embate com esses filósofos que eram tidos naquela época como as pessoas mais sábias, mais importantes. E agora nós vamos falar um pouco para os irmãos acerca do que é a sabedoria, né? Acerca do que é essa sapiência, acerca do que é a inteligência. É interessante nós entendermos que a inteligência é algo que todos nascem com a inteligência. Nós vamos ver, quando nós estudamos acerca de Vygotsky, né, acerca de Jean Piaget e vários outros pensadores acerca da educação, nós vamos entender principalmente aquela questão dos períodos que a criança ela tem ali o sensório motor, o pré-operatório, operações concretas e as operações formais. Por que a gente vai entender isso? Porque de fato todos nós nascemos conforme o próprio Deus coloca, com esse entendimento, mas à medida que nós vamos fazendo uso desse cérebro, à medida que nós vamos fazendo uso de tudo isso, nós vamos tendo a oportunidade de dar também uma expansão, e essa expansão ela vai fazer com que haja mais assimilação, mais acomodação desse conhecimento. E se você quer usar esse conhecimento para o bem, estudando a palavra de Deus, com certeza, mas muitas pessoas têm feito uso dessa inteligência, desse conhecimento. E essa inteligência você aprende nos bancos escolares, você aprende através do seu estudo, no dia a dia, da forma que você se dedica. Porém, a sabedoria ela vem de Deus. É possível alguém ser inteligente e não ser sábio. E é possível, porque a sabedoria... O que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria para entrar e sair diante daquela grande multidão ali de judeus, israelenses, que ele teria que governar a partir daquele momento. Então Salomão poderia ter pedido
riquezas, poderia ter pedido muitas outras coisas, mas é interessante que a sabedoria fez com que todas as outras coisas fossem acrescentadas. Então, a palavra sempre deixa claro a nós, irmãos, que quando nós buscamos o reino, né, em Mateus 6,33, as outras coisas elas vão se acrescentando, de forma que nós vamos tendo então a oportunidade de acabarmos sendo abençoados de uma forma geral. Então, a sabedoria, ela é diferente da inteligência. A inteligência, ainda que todos nasçam, vão nascendo com ela, é claro que ela pode ser aprimorada. É claro que o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus, ele pode ser aprimorado através de estudos bíblicos, através de pessoas renomadas que você segue em determinados canais, através de um momento como esse aqui, onde nós temos a oportunidade de falarmos acerca da palavra de Deus, e são muitos os irmãos neste momento que estão falando também sobre o mesmo tema. É claro que isso pode mudar e pode fazer com que essa inteligência e esse conhecimento acerca desse determinado fato, ele seja aumentado. Porém, a sabedoria que vem do alto, como disse Tiago, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Essa, é claro que é somente do alto. Essa sabedoria que vem através do Espírito Santo de Deus, só o próprio Deus vai nos conceder no dia a dia. É interessante nós entendermos que a sabedoria de Deus, ela não foi adquirida, ela se manifesta dentro da própria criação e do plano de redenção que Deus tinha, e tem para o ser humano. Nós vamos entender que essa sabedoria, ela está explicitada da forma com que esse Deus não só cria todo um mundo com as pessoas e ali prepara um plano de salvação para todas essas pessoas. O dicionário grego, ele traz esse nome, sabedoria, como Sofia, ou seja, amigos da sabedoria. Nós vamos entender com isso que Deus, ele é perfeito nesse seu plano da criação, independente dessa criação, e ele vai dar condições a nós seres humanos de nós mantermos um relacionamento com esse Deus. O que é importante quando nós partimos de um pressuposto ou de uma premissa de que somos nós pecadores, estando diante de um Deus tão grande que nós não sabemos de forma nenhuma mensurar, e nós não devemos jamais tentar, porque nós não sabemos de fato como tudo ocorreu. Quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente e Moisés o indagou, ele disse claramente, eu sou te enviou, ou seja, ele fala apenas que ele não dá muito detalhes acerca disso, mas há um relacionamento desse ser humano, e a gente percebe isso desde o Éden. Essa bondade de Deus faz com que de fato o homem pecador, ou seja, nós pecadores, tenhamos condições de mantermos um relacionamento com esse Deus. É importante que quando Miriam, Arão, eles começam ali um certo ciúme de Moisés, e Deus desce na tenda da congregação, Deus fala claramente, não é o meu servo Moisés com quem falo face a face, ou seja, ele, em outras palavras, diz, não tenho eu essa intimidade com o meu servo Moisés, deixando bem claro que essa intimidade ele tinha, e ele tem essa intimidade, irmãos, com qualquer um de nós, porque o véu que separava já não separa mais, o véu rasgou-se de alto a baixo, depois da conclusão do plano salvífico do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e nós podemos provar essa bondade de Deus todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes. Nós temos condição de provarmos essa bondade de Deus, e é essa bondade de Deus que faz com que nós nos coloquemos cada vez mais próximos ao Senhor, ou distante, depende de nós, porque Ele vai nos deu o livre-arbítrio. Paulo, quando contendia acerca da palavra ali com os epicureus e os estoicos ali na praça em Atenas, Paulo deixou claro aos mesmos que acerca de quem ou de quem nesse encontro da fé cristã com a filosofia grega ele estava falando, que era o Deus desconhecido. Desconhecido para quem? Para uma humanidade corrompida que não tem interesse nenhum em conhecer. Mas para você que está aqui agora, para mim que quero, para aqueles que ainda virão, que ainda não fazem parte desse aprisco, esse Deus não é o Deus desconhecido, muito pelo contrário, ele é o Deus conhecido e que se relaciona com os seus.
A sabedoria de Deus, ela se manifesta na criação e no plano da redenção. Como eu disse aos irmãos, através da inteligência nós podemos até conseguir fazer memorização de versículos. É claro, nós podemos até conseguir, como diziam os estudiosos, tanto Piaget como Vygotsky e vários outros, Maria Montessori e vários outros, que é possível, sim, é possível esse aperfeiçoamento através da inteligência. Agora, a sabedoria não. A sabedoria a gente vai adquirindo ela ao longo do tempo, ao longo da nossa vivência, da forma com que a gente vai vivendo e vai aprendendo. A gente aprende muitas vezes até mesmo num momento de dificuldade como esse agora, que a gente vive de pandemia, até mesmo no luto, a gente aprende. E é essa sabedoria que, quando falta, é que Tiago vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Então, quando ele fala dessa sabedoria, ele fala da sabedoria celestial. Aí nós não estamos falando dessa sabedoria que a gente adquire aqui no dia a dia. É bem provável e é possível que nós conheçamos muitas pessoas que sejam bastante sábias nas suas tomadas de decisões, porém tenham grande dificuldade quando se refere na exposição da própria palavra de Deus. Isso é provável que ocorra, como também é provável que pessoas bastante inteligentes acerca de estudos sejam capazes de fazer a explicitação da palavra de Deus, porém sem a sabedoria, sem a forma que Deus quer. É onde nós vamos entender que há aquela palavra que é insípida, aquela palavra que não tem o gosto. Deus sendo fonte inesgotável de sabedoria, nós vamos entender logo que o princípio do Senhor, ou seja, o temor, então aquele que teme, ele já tem sabedoria, a ponto de entender que esse temer não vai dar a entender que é o medo, nós temos medo do nosso Deus, muito pelo contrário, é o temor de nós andarmos na luz, como Ele na luz está, para que de fato, através dessa sabedoria, nós temos condições de nos livrarmos das astutas ciladas do inimigo no dia a dia, que são muitas, e nós entendemos que sem ele nós não somos ninguém. É dessa forma que nós vamos conseguir então realmente vencer no dia a dia. Nós vamos encontrar em Provérbios a grande parte de referências sobre sabedoria, o livro até é mesmo chamado de sabedoria, vai dizer que a sabedoria já lavou a sua casa, edificou as suas colunas. Então, para nós entendermos, irmãos, é interessante nós sabermos que nós não teremos toda a sabedoria do mundo, porque a sabedoria, a gente sabe que toda a sabedoria Deus deu a Salomão e deu a outras pessoas também, mas diz que não houve e nem haverá. Mas nós vamos entender que nós precisamos de sabedoria apenas para nós nos livrarmos realmente de questões que estão para vir, principalmente no que tange a apostasia da igreja, no que tange principalmente a nossa salvação, que está mais perto agora do que nós imaginamos. Para nós é importante nós colocarmos essa sabedoria dessa forma. A palavra de Deus diz em Provérbios 16 e 9, que o homem toma suas decisões em seu coração, mas é essa sabedoria de Deus, é essa sabedoria que faz com que de fato ali seja dado no momento certo o que deve ser feito. Para o sábio entendido, o caminho do céu é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Agora, se eu achar que sou tão sábio a ponto de não necessitar da ajuda do meu irmão, que às vezes tem mais conhecimento que eu na palavra, da ajuda de um líder espiritual que está diante de uma congregação, ou até mesmo da minha igreja, sede onde congrego, e achar que não preciso, eu nesse dado momento eu estou me colocando já em falência no que tange a palavra do Senhor, porque essa sabedoria Ele dá a cada um, mas eu tenho que entender que mesmo que eu me sinta, ou até mesmo que existam irmãos mais sábios e mais entendidos ou mais inteligentes
acerca da palavra, existe ali uma pessoa que foi colocada por um líder na direção de Deus, e eu, através dessa sabedoria, devo entender que eu devo não só obediência, como também devo ali um grande respeito por aquela pessoa que está diante da obra do Senhor. E isso é importante porque nos dias de hoje tem surgido o quê? Muitas rebeliões dentro da casa de Deus, por as pessoas acharem que chegaram ao ápice, que chegaram a um determinado momento onde não precisam mais dos seus líderes espirituais e começam então a abandonar os seus ministérios e abrir ali as suas congregações, ou seja, as suas igrejas de qualquer forma. E não é assim desde o princípio, e aquele que é sábio, aquele que é entendido, e aquele que vive na sabedoria do Deus vivo, ele vai todavia entender que não é assim. Ele vai se aconselhar com aquelas pessoas que realmente estão preparadas. Roboão não pensou dessa forma. Roboão, filho de Salomão, pelo contrário, ao contrário de seu pai que pediu sabedoria, Roboão, quando se viu diante do reinado, após a morte de seu pai, Salomão, Roboão foi se aconselhar com as pessoas que menos tinham sabedoria e até mesmo as pessoas que não tinham nem a sabedoria terrena pela vivência que nós falamos no começo e nem tampouco a sabedoria espiritual que vem do alto, aquela que Tiago fala. Roboão foi se aconselhar justamente com aquelas pessoas da sua idade, as pessoas que tinham sido criadas junto com ele, a ponto de fazer o quê? Fazer com que o povo de Deus realmente se dividissem, ficando somente as tribos de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos fossem então ao encontro de Jeroboão, filho de Nebate, que fez o povo pecar. É claro que a gente vai todavia entender que para tudo e da forma que ocorre, a gente sabe que Deus, nessa plena sabedoria, já sabia de tudo e tinha em si um plano também para a redenção desse povo, como teve também para a salvação dos gentios, para que chegasse até nós também essa salvação maravilhosa. É tão importante nós falarmos acerca de sabedoria, porque a pessoa sabe, irmãos, ela sabe no dia a dia lidar com o seu próximo, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua igreja, de todas as formas, a pessoa que sabe, que tem sabedoria, ela sabe lidar. E aí eu estou falando tanto da sabedoria de Deus, aquela que veio do alto, como uma sabedoria que você adquire ao longo da sua vida também, ali no seu trabalho ou na sua vivência, nós vamos ver que Salomão, quando se viu diante da dificuldade entre aquelas duas mães que uma tinha perdido seu filho, ele coloca então essa sabedoria em ação, a sabedoria onde ele ordena de fato, ainda que não fosse fazer, mas para que entendesse de fato no semblante ou nas atitudes de quem realmente era a mãe, ele ordena que a criança seja dividida ao meio, e muitas pessoas entendem essa parte de Salomão como se fosse uma maldade de Salomão, do rei Salomão. Não, muito pelo contrário, através dessa sapiência, dessa sabedoria de Deus que ele havia ganhado, realmente ele entendeu quem era a mãe, porque quem não era a mãe, ela concordou que de fato a criança fosse dividida, porém a mãe não, a mãe muito pelo contrário, pelo amor que tinha, a mãe disse então entregue a ela a criança viva. Então Salomão, mais uma vez, se valendo dessa sabedoria, entende quem era a mãe. Irmãos, é tão interessante nós entendermos sobre essa sabedoria, para nós podermos viver nessa terra que nós temos muitas dificuldades, desviando de quem? Dos falsos profetas, desviando daquelas pessoas que se passam no dia a dia como amigas e na verdade não são de forma nenhuma, e não é por isso que nós vamos abandoná-las, mas nós também não somos obrigados a conviver com as pessoas que estão se apostatando da fé e tentando introduzir na igreja de Deus doutrinas de demônios. Muito pelo contrário, nós devemos refutar essas doutrinas de demônios, nós devemos refutar essa apostasia que tem ocorrido nos últimos dias através dessa sabedoria, que é a sabedoria de Deus, essa sabedoria que nós adquirimos na casa, no nosso relacionamento íntimo com Deus. Irmãos, eu fico imaginando, se nós conseguimos no dia a dia, como seres humanos que somos, mas nos valendo dessa sabedoria, termos a palavra certa, no momento certo, para aquelas pessoas que estão precisando, imagine o nosso Deus que é a quem dá essa sabedoria a todos,
né? E aí o apóstolo Tiago, ele fala: se você tem falta, você deve pedir a Deus. Imagine como age esse Deus se nós o pedirmos acerca dessa sabedoria. Jó, em meio a grande dificuldade, em meio às acusações dos seus amigos, Bildade, Elifaz e outros ali próximos, até mesmo a sua esposa, em Jó 12:13, ele fala acerca da sabedoria, que essa sabedoria ela está com Deus e Ele é quem dá, né, tanto aos antigos quanto aos mais jovens, e dessa forma alguém mais jovem pode ter dessa sabedoria mais sabedoria do que uma pessoa mais velha. E eu quero aqui lembrar aos irmãos, para que os irmãos realmente lembrem acerca do conselheiro Aitofel. Aitofel, para quem não se lembra, era um dos conselheiros do rei Davi, e Aitofel era um dos sábios conselheiros, né? Mas de fato foi alguém que, devido à sua idade, devido a todo o seu conhecimento, conseguiu mudar a cabeça de Absalão, a ponto de Absalão realmente tentar tomar o reino de seu pai, o rei Davi. Então, como Jó afirma nesse momento de dificuldade, onde estava sendo provado, tendo a sua fé provada, e jamais tentada, né? De fato, a tentação não vem de Deus. A aprovação sim, a tentação não vem de Deus, né? A palavra de Deus é muito clara, mas é utilizando dessa sabedoria que Jó vai falar justamente aquelas pessoas que estavam ali o acusando de ter de fato praticado alguma coisa que tivesse entristecido o próprio Deus, e dizendo que por isso ele estava passando por tudo que tinha passado ali. Deus é perfeito. É claro que, sendo perfeito, Ele, através da sua sabedoria, Ele quer que nós também nos esforcemos um máximo para sermos perfeitos, para sermos santos como Ele. Mas nós seremos tão sábios quanto o nosso Deus? Jamais. Nós seremos sábios, talvez mais que aquele que se dedicou menos. Mas a perfeição em Deus, ela parte de momentos em que eu me entrego, momentos em que eu renuncio da minha vida aquilo que me afasta de Deus, aquilo que me atrapalha fazer a vontade de Deus. E é nessa certeza de nos esforçarmos através dessa sabedoria de Deus que a gente vai conseguir, irmãos, ainda como disse o apóstolo aqui, tateando, chegar ao nosso Deus nas dificuldades que vem acontecendo no mundo na atualidade. A sabedoria, ela pode vir então de diversas pontes, desde da vida que a gente adquire ao longo, através de conhecimentos que a gente fundamenta só para sermos sábios, mas a sabedoria divina é a única que vem, né, de Deus. Existem determinadas entidades religiosas que têm em outras entidades divinas essa sabedoria também, mas como eu estou falando acerca da nossa, e a nossa deixa claro que quem tem falta dessa sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá, né? Então essa sabedoria só vem, a divina, só de Deus. Vamos então falar acerca da transcendência de Deus, né? Essa transcendência de Deus coloca o próprio Deus acima da sua criatura, ou seja, da sua criação, e faz-nos entender de forma nenhuma que ele não está limitado às suas criaturas, ou seja, a sua criação. Ainda que ele tenha criado, ele consiga viver, ele viva em todos os lugares pela sua onipresença a todo instante, mas ele não está limitado a essa criação. Ele é um ser que está acima de tudo, de todos, né? Ele não precisou aprender com ninguém, né? Quem foi que ensinou? Não houve essa necessidade, né? E na verdade aí é onde que entra aqueles mistérios que nós não conheceremos nessa vida, que nós só entenderemos numa vida com Deus na eternidade. Então esse ser transcendente é um ser que está acima de tudo, de todos, da sua criação. E nós estaremos abordando agora nesse tópico acerca desse Deus que é transcendente e está acima de tudo.
Esse ser transcendente, ele está separado da matéria, mas ao mesmo tempo que ele está separado da matéria, ele também se faz presente, né? Ou seja, ele se relaciona através dos seus atributos com essa matéria, com esses seres que foram criados por ele. Deus, ele está dentro do universo, mas ao mesmo tempo ele pode estar fora do universo, ou seja, ele pode estar ao mesmo tempo em todas as galáxias, né? São inúmeras as galáxias, né? São inúmeros os planetas, até mesmo os que não são habitados. Mas para nós entendermos o que é essa magnitude e transcendência de Deus, fica mais fácil quando nós exemplificamos dessa forma. Logo, essa palavra transcendente pode ser entendido como aquilo que está além, ou seja, extrapola os limites conhecidos pelo ser humano, os limites conhecidos por nós, e aí é onde eu sempre digo que nós não temos como e não podemos jamais tentarmos limitar esse poder, esse ser transcendente, porque nós não temos conhecimento totalmente acerca dele. A nossa vivência aqui na Terra, diante de Deus, não é suficiente para nós conhecermos a sua magnitude, esse ser totalmente transcendente que extravasa, vai além daquilo que nós acreditamos ou possamos imaginar. Como ser transcendente, ele está além do nosso entendimento, o que pode muitas vezes causar em muitas pessoas algumas dificuldades de entender, por achar que os nossos limites são os limites de Deus. Ainda que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós temos que entender que nós somos réis mortais vivendo numa vida e temos um prazo, uma data de validade que pode se dar a qualquer momento. E nós temos também ao longo, no fim de tudo, um arrebatamento, ou seja, um plano salvífico para todos aqueles que aceitarem, para aqueles que quiserem viver numa eternidade com Deus. E nós teremos também um suplício eterno para aqueles que não quiserem. Infelizmente, Deus nos deu, através dos seus atributos, a oportunidade de conhecermos de fato e nos relacionarmos com Ele, mas porém também nos dá o entendimento de saber que esse mesmo Deus é um Deus que é misericordioso, sim, porém é um Deus que é fogo consumidor, e a humanidade não se deu ainda a entender de que fato nesse período da dispensação da graça nós estamos falando apenas desse amor, do amor desse Deus, e ele não seria esse Deus transcendente se de fato lá no final ele não fizesse jus entre o que serviu e o que não serviu, entre o que serve e o que não serve a Deus. Sendo assim, nós vamos entender que Deus, ele está além da nossa percepção, está além do nosso alcance. Ainda que a gente consiga falar com Ele, como nós vamos ver o exemplo de Daniel, que fala, né? Quando Daniel revela ali, Deus dá a revelação a Daniel, e Daniel fala acerca dele. Ele é quem nomeia reis, ele é quem dá a vida, ele é quem dá até mesmo conhecimento à ciência, né? Hoje a gente vê aí muitas contendas entre religião e ciência. A gente vai ver que Daniel, quando ele fala acerca disso, ele deixa bem claro. Então, para que nós entendamos de fato quem é esse ser transcendente, né? Esse Deus maravilhoso que fez os céus e fez a terra e nos dá as oportunidades que nós temos de estarmos junto dele. A transcendência de Deus, ela deixa claro que ele está nos céus, e nós estamos na terra, ou seja, ela já nos deixa entender que existe não a separação a ponto de nós não termos contato com esse Deus, mas de nós entendermos que ele é um ser que está acima. Eu posso estar num momento de plenitude agora, num momento de paz, mas ele é a paz, é ele quem dá essa paz. Deus sempre será. Nós estamos num período, numa plenitude de sermos, mas um dia deixaremos de ser, ou seja, nós estamos vivendo uma época na Terra, temos um período para nós vivermos aqui, como as eras que se sucederam, como Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica,
todas essas eras, mas elas passaram e nós vivemos no momento de uma. Então nós também somos assim. Ele não. Todo esse período ele foi Deus. Ele é Deus. Ele continuará sendo esse Deus transcendente, esse ser. E tudo que existe, tudo que foi feito por Ele, para Ele, né? Então, para que nós realmente nos coloquemos na condição não de coitadinhos, não de que realmente nós somos os menos favorecidos da situação, mas muito pelo contrário, nós devemos nos colocar numa posição de pessoas que tiveram a oportunidade de, diante de um Deus tão grande, tão magnânimo como o nosso, transcendente, de termos condição de falarmos com Ele acerca nas nossas orações, de falarmos com Ele, muitas vezes Ele falar conosco através das suas revelações, das visões que tem dado aos seus nesses últimos dias. Então é motivo de nós glorificarmos, de nós adorarmos na beleza da sua santidade por tudo que Ele tem feito por nós. Irmãos, até na oração, como foi a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estais nos céus, ou seja, nós estamos aqui, Ele está nos céus, né? Então, na verdade, Ele deixa bem claro nesse exemplo, né? Não é que nós devemos fazer essa oração a todo momento, também não tem como nós dizemos que isso é pecado, pelo contrário, é um exemplo que Ele deixa, né? E isso serve para que a gente entenda a divindade de Deus, realmente esse ser transcendente, né? Que, ou seja, Ele está distante. Nós vamos observar, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. Nós vamos ver então que 8 segundos, em torno de 8 segundos, né, 8,12 segundos, a luz, né, que vai a uma velocidade de 300 mil km por segundo, sai do Sol e chega até a Terra. Então nós vamos entender que Deus está acima de tudo isso, ou seja, o Sol já é uma matéria criada pelo próprio Deus, né? A Lua, né? Esse satélite natural da Terra, né? É criada pelo próprio Deus, que durante a noite reflete sobre a Terra a luz solar que está no outro hemisfério sendo iluminado. Então, para que você realmente entenda o que é esse ser transcendente, né? Do que ele é capaz, né? Nós estamos vivendo aqui no momento em que estamos durante o dia, mas do outro lado, no outro fuso horário, totalmente inverso, nós temos então a noite. Então, vocês podem ver que diante de Deus, isso não existe. Diante de Deus, da onde Deus está, em todos os lugares, a todo instante, pela sua onipresença e pelo seu grande poder, pela sua onipotência, isso não ocorre. Pois, ou seja, para que você entenda realmente essa grandeza de Deus, a imanência de Deus. O que é a imanência de Deus? É o fato de Deus estar presente em todo lugar, em todo o tempo, ou seja, perpetuamente. Nós vamos entender que nessa imanência de Deus, muitas pessoas têm criado aí teorias como o panteísmo, que ensina que Deus é todas as coisas. Deus não é todas as coisas, ainda que todas as coisas, que toda a matéria foi criada pelo próprio Deus, ainda que Ele esteja presente em tudo, diz a palavra que os céus anunciam a grandeza de Deus. Quando nós vimos uma linda floresta, ou cataratas, ou que seja, muitas vezes lugares, Grand Canyons, locais aí lindos, com certeza esses locais anunciam a grandeza de Deus, mas Deus não é aquele local. Deus pode estar presente naquele local, e o panteísmo ele vai realmente tentar colocar na cabeça das pessoas que Deus é todas as coisas. Muito pelo contrário, Ele não é todas as coisas, né? Nessa sua imanência, Ele pode estar em todas as coisas, né? Como pode estar fora do universo, dentro de nós, e ao mesmo tempo ao derredor, ou em nós mesmo, como o próprio Espírito Santo de Deus. Deus está em todo lugar. Não existe um lugar onde Deus não esteja. Nós temos hoje mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Deus consegue, como nessa imanência, verificar toda essa multidão em todo o tempo. Então, portanto, para que a gente de fato entenda o que é esse ser, como é grande esse ser,
né? O mundo é como se o mundo estivesse com uma pequena bola sobre as suas mãos, para que você realmente entenda. Não estou falando de limites em ser, em tamanho, né? Mas eu estou falando em grandeza, em poder, em onisciência, em sabedoria, e de certa forma também em presença dessa plenitude completa desse Deus. Importante, irmão, a gente entender que Ele está na criação, mas Ele não é essa criação. A imanência deixa claro que Ele está presente, mas Ele não é essa criação. Existe uma distinção, existe uma separação, o que nós chamamos de dicotomia. Existe essa separação entre o Criador e a sua criatura, mas para que nós entendamos, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar presente na matéria, entrar na matéria, sair da matéria, mas ele não é a matéria, e isso deve ficar claro, porque nos dias a gente tem visto tantas pessoas modificando a palavra de Deus e dando conceitos errados acerca do Senhor. Como eu disse aos irmãos, o panteísmo afirma que todas as coisas são Deus. Eu não posso jamais afirmar que uma determinada garrafa é Deus, ou uma árvore é Deus, ou uma mesa é Deus. Não, ele pode estar presente nessa matéria, mas não é Deus. E o panteísmo, ele afirma isso. E é interessante a gente realmente entender quem é Deus, quem é esse ser que você serve. Jó, ele vai dizer assim que depois de tudo que ele passa, ele vai falar: olha, eu conhecia só de ver falar, tá, mas agora eu conheço, porque ele teve toda aquela experiência próxima a Deus, que fez com que de fato depois fosse justificado, recebesse tudo novamente, mas teve todo aquele período em que ele passou para que realmente fosse demonstrado para determinada pessoa que realmente ele era fiel a Deus. E estando em todas as coisas ao mesmo tempo, mas não sendo essas coisas, ele não se mistura com essas coisas. Ele vai continuar sendo Deus, vai continuar sendo o Criador dos céus e da terra, vai continuar sendo aquele Deus que lá no princípio criou os céus e a terra, vai continuar sendo Deus que vai julgar as nações, que julgará toda a humanidade, quer seja para galardoar ou seja para condenar também, conforme está na sua palavra. Dessa forma, como ser transcendente e como ser imanente, onde ele está presente, continuará sendo o que realmente de fato era, mas nunca será o próprio Deus. Para que a gente realmente deixe mais claro, tudo onde ele está presente, de fato, os locais nunca serão Deus, nunca serão. Os ídolos sempre serão ídolos, jamais um ídolo será um Deus, A gente vai ver várias pessoas se ajoelhando, acreditando, implorando, se cortando diante de ídolos, mas simplesmente são matérias inanimadas, ou seja, não tem um olho, mas não enxerga, tem uma boca, mas não fala, não vai te responder jamais. E eu não estou aqui fazendo críticas a nenhum tipo de religião, estou falando pautado na própria palavra de Deus, que assim ensina, A palavra é clara quando ela diz lá em Êxodo 20 que não faça para ti imagem de escultura semelhante a que é em cima nos céus ou até mesmo na terra, de fato não fazer de forma nenhuma, Então essas esculturas, essas imagens, elas jamais serão Deus. Elas são como qualquer outra matéria. O próprio Deus pode até passar por todos esses locais, mas jamais serão. Isso ocorre não porque Deus precisa, de fato, dessa criação, mas é essa criação que precisa de Deus, precisa desse envolvimento, precisa desse relacionamento. Imagine nós num mundo que cambaleia como o nosso, se nós não tivéssemos o contato com esse Deus, se Ele não tivesse constantemente nos dando a sua palavra, o conforto espiritual, não tivesse constantemente nos dando o seu espírito para que de fato nós vivamos e nós tenhamos vida no mundo como esse que nós temos visto no dia a dia. E cada dia realmente piora, cada dia são mais difíceis, os dias são maus, são cruéis, e a humanidade cada vez mais
cambaleia em torno de muitos inúmeros problemas e não se dão conta de que realmente devem retornar ao Senhor Deus e pedirem perdão dos seus erros e continuar uma vida, realmente uma vida de vitória diante dele. Na imanência de Deus, nós vamos entender que muitas das obras de Deus são realizadas através das suas criaturas, né? Não porque ele necessite que isso ocorra, pelo contrário, porque ele nos dá a oportunidade de sermos participantes da sua glória. Nós somos participantes de uma glória que nós não tínhamos condições de sermos, conforme Romanos 3:23. E agora, através das suas criaturas, através dessa presença dele e dessa imanência dele, realmente a gente consegue ser participante dessa glória infinita de Deus. Deus habita em nós, mas com a condição: ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo seres humanos. Não tem por que nós queremos ou tentarmos dizer que pelo fato de nós termos Deus na nossa vida, nós somos materialmente falando diferente das pessoas também que não têm Deus. A diferença entre o que serve e o que não serve está na vida eterna. Os problemas que vêm agora assolam toda a humanidade. É claro que aquele que serve a Deus, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É muito claro. Mas agora, daí a gente ouvir as ofensas que a gente ouve no dia a dia acerca de Deus, acerca dos próprios cristãos que estão partindo também para a eternidade na Covid-19, nós sermos um tanto quanto, eu diria o termo até canalhas, de nós assim, se nós assim colocássemos, porque Deus, ele é Deus de todos, né? Ele deu condições de toda a humanidade, né? Ele diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né? Então, na verdade, ele deu condições de toda a humanidade. Agora, isso não impede que ele chame o cristão, isso não impede que ele chame o ímpio, ele não impede de forma nenhuma, mas a diferença é que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte daquele que vai viver uma vida inteira com ele. Irmãos, é uma maravilha. É claro que a gente, enquanto ser humano, nós vamos sempre tentar nos melhorar, tentar fazer o que nós pudermos aqui para que de fato a gente prolongue os dias aqui, mas a gente sabe que a palavra diz que depois que passa um determinado período da vida, o que vem é enfado e canseira. Agora, que nós estamos vivendo numa época em que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis e que as pessoas começam até mesmo desacreditar e apostatar da grande fé que há no Senhor, e eu acredito que isso já é mais do que os sinais de fato do fim. Isso realmente já é a realidade que ocorre para que a gente realmente veja que realmente tudo realmente está no fim, que está chegando o grande momento da igreja encontrar com o Senhor. Você pode ter certeza. E para nós concluirmos então, irmãos, nós vamos ver aqui que Deus criou o ser humano para que ele realmente nessa imanência, ele se relacionasse com esse ser humano, que ele desse condição a esse ser humano de viver, essa vida que temos hoje diante dele. Fiquem todos na paz de Deus, nós tenhamos aí uma semana maravilhosa, cheia da graça de Deus, e nós nos vemos aqui na nossa próxima lição, a lição de número 11.